Vamos começar então fazendo essa parte de baixo aqui, né? Na hora de limpar, você só encosta o papel toalha, né, ou o paninho toalha que você estiver usando, para você poder absorver a tinta, que não vai grudar na pele artificial porque a vaselina está impermeabilizando. Isso aí é um segredo bacana para você trabalhar melhor. Então lembre-se que esse contorno aqui que eu estou fazendo é só para uma marcação, não vai ficar aquele contorno forte não, tá? Isso aqui é só para a gente poder ter uma referência no desenho. Eu não quero que fique uma marcação muito forte, porque na hora que eu tiver que fazer os detalhes do sombreado, eu não quero que fique aparecendo muito contorno, tá? Então isso aí é uma coisa importante de você saber, que não precisa aparecer muito o contorno quando você vai fazer esse tipo de trabalho. Então procura ter bastante firmeza na sua mão na hora de fazer os traços e leva o trabalho, procura fazer o traço inteiro, né? Quando você tiver que puxar, você puxa a mão junto, ó. Você não vai deixar a sua mão estática no lugar para você puxar fazendo a curva, você deixa a sua mão sempre deslizando, entendeu? Você puxa a vaselina no seu dedo para ela deslizar, ajuda bastante. Quando é traço pequeno, você pode manter a sua mão colada na pele artificial ou na pele do seu cliente, né? Vou fazer os buraquinhos aqui, né? Esses buraquinhos do escudo, que é como se fosse o escudo já está usado, né? Já levou porrada, já está todo fodido, todo, né? Então vamos fazer essas ranhuras aqui, esses buraquinhos, para poder dar uma impressão de que já está usado. Vamos tirar um pouquinho da vaselina para poder não entupir o bico e vamos fazer o contorno. Olha aí como você faz o contorno. Você vai só passar, ó, fazendo a circunferência com a sua mão, né? Aí, ó, só para fazer uma marcação, não precisa se preocupar em fazer uma coisa muito pretinha, porque tudo isso aqui vai ser cheio de sombreado depois. O sombreado vai cobrir realmente a maioria das partes, né, que a gente está marcando aqui. Essas partes aqui a gente faz bem suave, né, porque não pode marcar muito, porque isso aqui é o limite de onde vai ser o sombreado depois. O sombreado, transição de sombreado mais claro para sombreado mais escuro. Então aquelas partes ali não podem ser muito escurinhas, né? Você vai passar mais clarinho. Veja que mesmo estando trabalhando com a tinta 10%, ela vai ficar mais escura se eu pressionar mais a máquina. Então na pele do cliente também é a mesma coisa. Se você quer uma cor mais escura, mesmo que você estiver usando a tinta diluída, você pressiona um pouco mais, entendeu? Que ela vai entrar um pouco mais de tinta na pele. E aí fica mais escuro um pouquinho. Onde você quer mais claro, você passa bem de levezinho, sem fazer muita força na pressão da máquina. Sempre limpando para você enxergar o que você está fazendo, né? É muito importante você fazer o traçadinho ali, já limpar, só pressionando com o paninho toalha para você tirar o excesso da tinta. Não esfregue o desenho para não ficar ruim, tá? Senão você acaba apagando, né, a imagem. Se você apagar a imagem do seu decalque, aí já foi, né? Você está lascado. Vai ter que desenhar na mão livre. Então vamos fazer essa parte aqui, esse traço. Olha só para você ver como é fácil fazer linha reta, desde que você esteja com a vaselina na mão para poder fazer correr, ó. Você corre a sua mão sem ela ficar prendendo na pele artificial ou na pele do seu cliente. Então esse aí é um segredo muito simples que todo mundo usa
para não ter problema na hora de fazer a tatu, né? Porque se você não usar a vaselina ali o tanto suficiente, vai te dar problema na hora de você correr a mão e o traçado não vai ficar tão bom como deveria. Fazendo a marcação certinha para você poder ter aquela visualização que você precisa do desenho em si, né? De onde vai ser colocado os tons de sombreado depois. Simplesmente siga o risco que você tem de referência do decalque. Não fique se preocupando com o resto do desenho por enquanto. Não se preocupe. Procura não apagar o desenho, isso é muito importante. Olha só, se aqui está apagando, vamos direto aqui para esse lugar aqui para não perder, né, a imagem, porque senão se perder, adiós, né? Então, o ruim da pele artificial, se a gente não deixar ela secar bem, é isso. O desenho na pele também dá problema se você não deixar ele secar bastante. Então, como eu já tenho um pouco de prática aqui, eu não me preocupo com isso. Eu estou com o desenho de referência aqui do lado para poder observar, né? Para não ter perigo de perder o traçado aqui, né? Então eu consigo fazer sem dificuldade. E outra coisa também, porque eu já fiz o desenho no papel, já treinei ele, né, no papel quando eu fiz a arte final. Então isso aí ajuda bastante para memorizar os detalhes do desenho e como ele é feito, né, como é desenhado na realidade. Vamos lá fazer as barbinhas, ó, os fiozinhos para um lado, para outro, né? Vamos pegar a tintinha mais pura agora para a gente poder fazer essa parte mais acentuada, mais escura. Isso aqui vai ser a barba que vai chamar mesmo a atenção, né? Vai ficar bem escura essa parte aqui. Algumas partes bem pretas, outras partes eu pego aqui mais clarinho. Eu ainda não estou usando o meio tom ali, que é esse aqui que tá puro ainda. Eu não mexi nele, eu não dilui nada ainda, né? Porque eu não estou precisando ainda. Estou trabalhando só com o 40% e com o 10%. Vamos fazer os dentinhos do menino aqui, bonitinho. Bastante cuidado, né? E outra coisa, fazer um detalhezinho bem suave aqui, ó. Sombreadinho, você pode perceber que dá para fazer o sombreadinho bem suave com a própria agulha de 5RS aqui que eu estou usando. Vou pegar tinta pura para escurecer uma parte aqui embaixo. E a parte aqui em cima também, em volta do nariz. Com a própria agulha fininha, né? Vamos continuar aqui no traçado. Fazer já esse olho aqui pelo seguinte, porque o olho já sumiu um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada aqui na referência certinho, tá bacana. O olho vem, faz a curva aqui, ó. Vamos fazer a bolinha. Passar um pouquinho mais de vaselina aqui nessa parte de cima. Mas antes eu vou fazer o olho, né? Para não sumir. Esse outro olho aqui do meu amigo. É importante saber aqui essa partezinha branca que a gente tem que deixar, né? Que é o brilho do olho, né? E aqui tem uma incidência de luz ali, mais escura um pouquinho. Aqui a gente tem a sobrancelha, só fazer um vai e vem, não precisa carregar muito, para depois a gente fazer o restante aqui do esqueminha aqui do sombreado, né? Então, tá marcado o que a gente precisa aqui. Ó, dá para você sombrear com a tinta bem clarinha essas partes onde são estreitas, tá? Onde são partes estreitas você consegue sombrear ali de boa. Vou fazer a marcação aqui bem clarinha, não esqueça, sem pressionar muito.
Fazer a marcação dos pelinhos aqui, né, que é onde sai do elmo. Fazer essa marcação aqui onde é mais escura, fazer a marcaçãozinha bem leve aqui do meio, né. E os cabelinhos a gente vai fazer um pouco mais escuro, ó. Vamos lá pro cabelo agora com a tinta mais escura. Esse cabelo na realidade não é um cabelo, é os pelinhos que tem aqui no elmo, nessa parte do capacete dele aqui, né? Então é a mesma coisa que fosse cabelo, você vai fazer o traçado puxando, né? Fazendo para um lado, para outro, para que possa dar aquele efeito, né? De cabelo solto, olha só. De um lado para o outro, alguns pelos mais curtos, outros mais compridos, que é importante, né, a gente seguir esse padrão. Vamos passar a vaselina aqui para limpar um pouquinho, que é bom sempre passar a vaselina para não grudar, né, pra não grudar muito na pele artificial. Se você usar o sabãozinho, sabonetezinho, você não vai conseguir limpar tão bem, porque a pele artificial ela só limpa legal se você passar a vaselina mesmo nela. Passando a vaselina vai limpar melhor. Então vamos começando aqui, ó, da beiradinha e levando os pelinhos meio para cima, para baixo, para o lado, ó. Uns maiores, outros menores, e fazendo arraste ali no final, para que eles deem aquele acabamento, né, de terminando um pouquinho mais claro, em forma de pontilhado. Isso aqui tem que ficar bem soltinho. Então vou passar a vaselina de novo, pegar a tinta pura ali. Você perceba que se você for fazer isso aqui na pele do seu cliente, você vai ter que usar tinta pura mesmo, de traço, tá? Aqui a gente está usando a tinta um pouco mais suave, né, diluidinha, porque aqui na pele artificial a tinta diluída já pega bem, porque a pele é bem branquinha, não sangra, não fica avermelhado. Então ela dá uma qualidade boa, mas quando você for fazer no seu cliente, você vai ter que usar a tinta pura, tinta para traço mesmo. Quando eu vou fazer no meu cliente, às vezes eu diluo um pouquinho a tinta de traço para não ficar tão forte, sabe? Dependendo do local do corpo, né? Eu gosto de diluir ela um pouquinho para ficar um trabalho mais gostoso de fazer. Então você pode perceber que, olha só, os traçados têm uma sequência que você vai fazer, né? Um pouco maiores, um pouco menores, vai jogar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque eles não ficam todos no mesmo alinhamento certinhos, eles são bem espalhados, né? De um lado para o outro e tudo mais, ó. Para dar a impressão que está ao vento, né? Muito bacana você prestar atenção nesse ponto também. E aí aqui a parte de cima também do mesmo jeito, levando em consideração que no meio aqui a gente vai deixar um pouco falhado. A gente vai deixar falhado aqui no meio para poder deixar o brilho, né? Tem um pouco de brilho aqui no meio. Vou fazer o rastelado rápido, ó. Por isso que é importante fazer o rastelado. Para dar um acabamento bacana. Pronto, vamos fazer uma limpeza agora com a vaselina, né? Só passar a vaselina no desenho inteiro, esfregar bem, que ele vai tirar todo o excesso de tinta e a sujeira que ficou impregnada na pele artificial. É bem melhor para limpar dessa maneira, tá? Então, é uma dica aí que eu dou para vocês. Quem tiver com dificuldade na hora de limpar a pele artificial, é só passar a vaselina com o paninho. Vai limpar legal, dá para visualizar bem o desenho. Então aí, ó, tá pronto já o nosso traçado, né? Nosso traçado básico, que é a marcação do desenho. Você pode perceber que não ficou uma coisa muito marcada, muito escura, né? Justamente para não ficar manchado demais. Não é a intenção fazer com que a tatuagem fique muito marcada, muito forte, né? Já que é um desenho que tem uma expressão praticamente como se fosse um realismo, né? Então já colocando
a nossa Magnum aqui RM, né, curvada, para a gente poder trabalhar com ela, fazer os sombreados e os detalhes que a gente precisa. Vamos começar então. Eu gosto de começar sempre com os detalhes mais claros para depois ir para os mais escuros. Então eu vou pegar aqui o mais claro, vou puxar um pouquinho e vou colocar aqui para ficar mais claro ainda. Vamos fazer uma simulação para a gente ver como vai ficar. Vamos fazer um arraste, né? Olha só. Fazer um arraste, porque aí fica bom.